vamos lá, voltando aqui, o jogo hoje contra o Juventude que tem o Carpini, Thiago Carpini, que assumiu, o Juventude que precisa ganhar, que tá mal pra caramba na competição, o Corinthians que não tem o Memphis, o Corinthians que não tem o Carrilho, que infelizmente operou o tornozelo naquele lance infeliz do Giai, infeliz, né? Aí você tem o José Martínez, você tem o Ranieri, você tem o Breno Bidon e o Garro. É um quarteto importante no meio-campo, Veloso, Souza e também Godoy. Com desfalques importantes também, né? O Carrilho, embora não estava vivendo o melhor momento, mas é um cara de muita técnica, né? Ele auxilia, ajuda, e até tentava contribuir na marcação também. Perde um jogador importante, poderia se recuperar, agora vai ter que se recuperar. Muito ceviche aqui, entendeu? Agora vai ter que se recuperar no ceviche DM. aqui, cuidado, Carrilho, começa muito cedo. Não, parou de comer o ceviche. Tá? Mas eu acho que esse jogo aí o Corinthians vai ter dificuldade, né? Com os desfalques, 2 jogadores que são fundamentais para o esquema aí do Dorival. O Corinthians vai ter dificuldade. Você colocaria o Thales Magno, o Romero, o Guinegão, qual que é a sua ideia? Eu iria de Thales Magno. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogo do Corinthians hoje contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Juventude se encontra na zona de rebaixamento. Corinthians, com a vitória do Internacional ontem, caiu para a 13ª rodada, 13º lugar na tabela. Então o jogo para o Corinthians hoje, ele é importantíssimo. O Corinthians jogou na quarta-feira contra o Palmeiras. Acho que não tem necessidade de poupar ninguém. E Dorival deve levar o melhor que ele tem. E nesse momento, o melhor que ele tem é sem 2 jogadores extremamente importantes. Tecnicamente, para mim, são os 2 melhores do Corinthians, que é o Memphis Depay e o André Carrilho, que acabou se machucando no jogo de volta no Allianz Parque pelas 8ª de final da Copa do Brasil, onde o Corinthians conseguiu a classificação vencendo os 2 jogos. O primeiro na Neoquímica Arena por 1-0 e no Allianz Parque venceu o Palmeiras por 2-0. O Corinthians conseguiu a classificação e também conseguiu uma premiação de 4.700.000, chegando aí às quartas de finais da Copa do Brasil. Caso o Corinthians passe das quartas de finais, o Memphis joga semifinal. Mas as quartas de finais, o Memphis não joga, que vai pegar de 30 a 40 dias aí fora dos gramados, se recuperando. E o André Carrilho não joga mais esse ano no Corinthians. Infelizmente, mas é a realidade. André Carrilho passou por uma cirurgia, né? E agora o prazo de recuperação é de 3 a 4, 5, 6 meses. Então, André Carrilho provavelmente só jogará ano que vem no Corinthians. E como o jogador tem mais de 30 anos, precisa se cuidar. Precisa tomar todos os devidos cuidados possíveis, porque a cirurgia não foi fácil. E o pós-cirúrgico é importantíssimo de se recuperar bem. Senão, o André Carrilho chegou ao fim da sua carreira. O Dorival hoje, ele sabe da importância do jogo. Corinthians foi muito bem nos 2 jogos na Copa do Brasil, mas o Corinthians não pode só viver falando desses 2 jogos. Tem mais Copa do Brasil e no Brasileirão o Corinthians não tá bem. Precisa se cuidar, porque ano passado o Corinthians passou 30 rodadas na zona de rebaixamento e esse ano o time também não tá bem e pode complicar a situação pro Corinthians. Acredito eu que o Dorival Júnior vai levar hoje para o campo, no gol, Hugo Souza. Baita goleiro, um goleiro espetacular. Corinthians encontrou esse goleiro aí, sabe assim, tirou na sorte grande. Na lateral direita, Mateuzinho. Na dupla de zaga, André Ramalho, Gustavo Henrique, e fechando o sistema defensivo com a lateral esquerda, Matheus Bidu. Esse sistema aí fez 2 jogos contra o Palmeiras. Todos os 2 jogos, a gente pode considerar perfeito. No meio campo do Corinthians deve jogar com Ranieri, Martínez e, no caso, o Breno Bidon no lugar do Carrilho. Fechando esse tripé, formando o losango com Rodrigo Garro. Na frente, o Corinthians jogava com Yuri Alberto e Memphis Depay. Hoje o Corinthians deve jogar com Yuri Alberto e Thales Magno. Ou Romero. Um desses 2 jogadores deverá entrar aí na vaga de
Memphis Depay. Então, vai fazer muita falta? Vai fazer muita falta. Os dois jogadores são muito técnicos, mas o Corinthians não tem tempo para lamentar. Tem que fazer esse jogo e trazer esses 3 pontos aí, lá do Alfredo Jaconi, que vai nos ajudar muito, porque no sábado o Corinthians já tem o Bahia. Então, Bahia é um time muito qualificado, não é fácil jogar, mesmo o Corinthians jogando em casa não é fácil. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians hoje tem condições de vencer aí o Juventude no Alfredo Jaconi? Qual que é a opinião de vocês? Registre seu comentário aqui no vídeo. Gente, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora do Transferban do Corinthians. Corinthians tem até hoje, às 11 horas e 59 minutos, para pagar 34 milhões ao Santos Laguna do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. Olha o que o Corinthians fez. Contratou um jogador que não tem qualidade para jogar com a camisa do Corinthians, pagou uma grana e o Santos Laguna agora quer receber 6 milhões de dólares pelo atleta, né? Isso significa aí quase 34 milhões. O Corinthians tem que cumprir, honrar esse compromisso. Corinthians já fez 2 reuniões, né? Na verdade, o Corinthians fez 3 reuniões junto ao Santos Laguna, tentando negociar para pagar parcelado. Mas o Santos Laguna tá duro aí na sua decisão, não quer negociar, só quer receber à vista. 2 propostas já rejeitou, né? E o Corinthians estava aguardando o Santos Laguna ver se aceitava a terceira ou não. Mas o que o Corinthians tem tentado? Corinthians mudou de direção, né? Corinthians, no sábado, o presidente aí, que estava afastado, né? Agora foi destituído, Augusto Melo, saiu fora do Corinthians. Então o novo presidente interino, Osmar Stabile, tem tentado negociar, inclusive hoje, está tentando negociar com o Santos Laguna para fazer um novo parcelamento a respeito dessa dívida. Eles têm alegado que agora é uma nova direção, uma direção com pensamento diferente, que quer fazer um parcelamento e vai cumprir esse parcelamento de forma melhor possível, de forma correta. Então a gente está aguardando aí o Santos Laguna dar aí sua posição a respeito. E o Santos Laguna, como credor, tem direito de receber à vista. O Corinthians tem tentado essa negociação porque é muita grana para pagar o Santos Laguna. 34 milhões de reais é muito dinheiro para você contratar um jogador tão ruim quanto esse Félix Torres. Na defesa, não joga nada. Aí o Dorival Júnior muitas vezes colocou ele na lateral direita, nada jogou. Contra o São Paulo, ele jogou na lateral direita, tomou um baile do sistema ofensivo do São Paulo. Então, o Corinthians pode sofrer aí o transferban e aí ficar impedido de inscrever jogadores caso seja contratado. Como a gente está falando de jogador, vamos falar do Vitinho. O Vitinho acaba de ser inscrito no BID, porque o Corinthians, com medo de sofrer um transferban, já correu e escreveu o Vitinho, né? Vitinho estava no Altifac, né? E depois acabou ficando livre no mercado. O jogador tem 31 anos, tem as características que Dorival Júnior estava pedindo, que é jogador de velocidade e joga pelas beiradas. E Vitinho joga pela direita, joga pela esquerda, né? E com a lesão do Memphis Depay, provavelmente quem vai substituir o Memphis será o Vitinho. O jogador deve estrear no próximo sábado contra aí o Bahia na Neoquímica Arena. Segundo jogador que o Corinthians contrata na temporada 2025. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas as informações? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.